Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Neste episódio do Mala Diplomática, nós temos connosco a embaixadora Clara Nunes dos Santos, que desde 2017, há 4 anos, portanto, é a chefe do Protocolo de Estado. A embaixadora Clara Nunes dos Santos entrou para o Ministério em 1986, esteve colocada na Embaixada em Bruxelas e na representação permanente em Bruxelas, foi embaixadora em Oslo e em Lisboa teve igualmente várias funções de chefia, na Direção-Geral dos Assuntos Europeus e na Direção-Geral da Política Externa. Foi também chefe de gabinete do Secretário-Geral. Quando estava colocada na Noruega, conseguiu introduzir o português em escolas norueguesas, mas para alunos noruegueses. E por isso foi-lhe atribuído pelo próprio governo norueguês um prémio. Mais tarde receberia também em Lisboa o prémio Fémina de Honra. Como primeira chefe do protocolo, a pergunta que se impõe é: para que serve o protocolo? Bom dia, obrigado pelo convite para estar neste podcast. À pergunta para que serve o protocolo, eu diria serve para tudo. E temos que pensar que o protocolo existe desde que os homens enterraram os seus primeiros mortos, desde que celebraram as primeiras celebrações de casamento, desde que assinaram os primeiros acordos, desde que formaram os primeiros cachimbos de paz. E todos nós aplicamos o protocolo nas nossas vidas todos os dias, nas relações familiares, nos almoços com amigos. Nós sentamos as pessoas de idade juntas, não pomos um jovem de 12 anos com uma pessoa de 80 num jantar de primos. Nós, nos amigos, tentamos colocá-los de forma a que possa o jantar, o almoço ser desfrutado da forma mais simpática possível. Nas empresas também, as empresas que se encontram para almoços de trabalho, que querem fazer um negócio, também obedecem a determinadas regras na organização. E finalmente extrapolamos tudo isso para os Estados. Portanto, no fundo, o protocolo é algo que está inerente à natureza humana. E em rigor, como diria o Talleyrand, só os tolos é que fazem pouco do protocolo. Porque é muitas vezes encarado com alguma ironia, contida e às vezes não contida, ou muitas vezes um deslumbramento ingênuo, às vezes um deslumbramento que pode ser ridículo. Mas a verdade é que o protocolo é essencial. Claro que, como chefe de protocolo do Estado, a minha função é assegurar que nos atos oficiais tudo se passe com os objetivos que o protocolo pretende atingir, que são a previsibilidade, a segurança e a dignidade. O que eu queria tentar explicar é que todos nós aplicamos isso na nossa vida. Quando organizamos um casamento, por exemplo, nós organizamos as mesas dos casamentos com todo o cuidado. E as regras mudam, os sinais mudam. Eu lembro quando era nova, havia a mesa dos noivos com os pais e os avós, era uma coisa um bocado triste. Hoje em dia, a mesa dos noivos é só os amigos. Enfim, isto para dizer que o que se pretende é que qualquer ato ou evento seja realizado de uma forma que deixe os participantes e os organizadores felizes, porque isso tem as consequências naturais, em termos pessoais, empresariais e, finalmente, em termos de relações de Estado. Nas relações de Estado é muito importante porque a criação de um bom clima, de ambiente, de uma boa atmosfera, é essencial para o desenrolar das conversas e para o resultado final. E as pessoas bem dispostas, felizes, bem alimentadas, bem tratadas, tratadas com dignidade, estão mais predispostas a ceder, ou não direi ceder, ou a alcançar um compromisso que vá ao encontro dos interesses das duas partes. E essa é a importância do protocolo. No fundo, também é um instrumento de política externa. E serve igualmente para assegurar, julgo eu, a igualdade entre os países, a igualdade entre as nações. É verdade, o protocolo é muito cuidadoso. Todos nós sabemos que, como os homens não são todos iguais, uns são mais iguais que os outros, e os Estados é a mesma coisa. De qualquer maneira, as regras das relações internacionais tendem a obter um tratamento que, mesmo que saibamos que na prática há sempre diferenças, em termos formais, um Estado é sempre tratado igual ao outro. As regras no âmbito de Estado
são sempre as mesmas. Se é uma visita de Estado, tem regras que se aplicam aos grandes países do mundo e aos pequenos países do mundo. E isso também para as visitas sociais, as visitas de trabalho. E os Estados são sempre tratados preferencialmente e de uma forma, nas organizações internacionais, é por ordem alfabética que se sentam. Os embaixadores são tratados e hierarquizados e ordenados no país onde estão acreditados pela ordem de chegada. Até é curioso referir que foi o Marquês de Pombal que se lembrou que, lacerado pelas dúvidas do casamento de uma princesa portuguesa, como é que haveria de sentar os embaixadores franceses, ingleses, Santa Sé, e então propôs que fossem hierarquizados pela ordem de chegada. E falhou, na altura, no século XVIII, mas no século XIX, na Conferência de Viena, essa foi a regra, porque é muito importante, para as negociações do Tratado de Westfália, demoraram 2 meses para definir a ordem em que estavam sentados à mesa, para ver a importância que isso tem. Neste momento, esta é a regra aplicada em qualquer lugar do mundo. Os embaixadores, se o embaixador dos Estados Unidos ou da Rússia chegar depois do embaixador de um país mais pequeno, ficará hierarquizado, sentado, ordenado de uma forma subsequente, depois. Ao protocolo de Estado e à chefe do protocolo de Estado cabe igualmente organizar visitas do Presidente da República ao estrangeiro. Como é que essas visitas são organizadas? São organizadas, primeiro, o acordo da data e depois, com o apoio da Embaixada local, há uma missão preparatória, onde o país que nos vai receber apresenta a sua proposta de programa, que nós validamos in loco e obviamente tentamos assegurar, mas não é muito difícil, porque de uma forma geral as relações internacionais são muito antigas e as regras são universais. Eu, de uma forma geral, as regras que nós aplicamos em Portugal vejo aplicadas em qualquer outro lugar que nós visitemos. O chefe de Estado visitante está sempre à direita do anfitrião, há sempre uma cerimónia oficial militar ou com honras militares ou algo semelhante, um jantar, encontros. E, portanto, nós validamos esse programa em antecipação, regressamos, propomos ao Sr. Presidente e depois, quando vamos, já estamos confortáveis. Precisamente, um dos objetivos principais do protocolo é a previsibilidade, é assegurar que todos nós sabemos o que vamos fazer. É o mesmo numa cerimónia. O Ministro tem que saber onde está sentado, o Sr. Presidente tem que saber o que vai acontecer e nós antecipamos isso fazendo uma visita preparatória e combinando tudo com o Estado que nos recebe. Não quer dizer que às vezes não haja surpresas, que quando está tudo combinado e depois nós chegamos e apresentam-nos algo diferente. Nunca é nada de escandaloso, mas temos que estar preparados para os imprevistos. É um dos grandes desafios do protocolo, são os imprevistos. Na realidade, para os imprevistos é preciso improvisar. É preciso improvisar. E aconteceu alguma vez episódios em que teve que... Muitas vezes. Lembro-me de um exemplo que é muito conhecido, porque o embaixador Bouza Serrano refere, de um jantar onde os personagens, ministros do presidente chinês que estavam na mesa principal não compareceram, ou alguns mesmo chegaram e saíram. Muitas vezes temos almoços ou jantares ou cerimónias onde aparecem pessoas de surpresa de nível muito elevado e isso implica parar tudo e mudar a mesa, mudar o sitting em situações de grande... Por isso é que eu costumo dizer que o grande amigo do protocolo são as cadeiras móveis, estas, porque essas podemos pôr mais uma na fila, podemos tirar. Quando é fixo e as pessoas já estão sentadas, é muito, e sobretudo quando é em cima da hora, não há palavras para escrever o que é dizer uma pessoa tem que se cegar para a direita ou para a esquerda. É terrível. Esse desafio é muito recorrente. Pessoas que aparecem à última hora ou que não aparecem. O que, se o nível dessa entidade é muito elevado, pode ser muito grave, porque se está nas primeiras filas, na mesa de honra, e não aparece, há cerimónias onde não pode estar um lugar vazio. Não pode. Portanto, a esse nível naquele momento, há que improvisar, mesmo com ele já entrar na sala, já chegámos a reter tudo. Pessoas nos aperitivos enquanto se mudam mesas principais e sittings. Isso é complicado, tem que ser. É um dos grandes problemas do protocolo. Um dos desafios que tem é que antigamente era mais fácil dar a volta a esses imprevistos, porque estávamos entre nós e não havia imagem. Hoje em dia, mesmo não seja a imprensa, há sempre alguém com um telemóvel que pode nesse momento passar para o mundo
uma Exato. falha, é um dos grandes desafios, o imediatismo da comunicação. Qualquer pessoa com um telemóvel pode. Claro. Mas relativamente à comunicação, uma das coisas que muitas vezes nós podemos ver na televisão, por exemplo, é, no fundo, o relacionamento que existe entre o protocolo e os repórteres de imagem, que obviamente querem entrar e querem estar em cima e querem ter as melhores imagens possíveis. Isso é também, digamos, uma das áreas em que é difícil gerir e que é necessária a improvisação. Improvisação, não, porque nós já sabemos que o papel da imprensa é esse mesmo e compreendemos. É verdade que a pressão da imprensa em cima, num cortejo, em cima das entidades, a tirar fotografias, tira muita da dignidade da cerimónia. Duas entidades a percorrerem um corredor sozinhos não têm a mesma dignidade das mesmas pessoas, com muitas pessoas a fotografar ao lado. Mas nós compreendemos que a imprensa tem esse papel e tem essa necessidade. Compreendemos que o mundo mudou muito e as pessoas, o público quer a imagem no momento, e isso é um dos desafios do protocolo. A segurança também é um desafio. É obviamente incontornável que hoje em dia tem que haver mais segurança do que havia antes. Estamos todos preparados para isso. E nós compreendemos que as entidades têm que ser protegidas. De qualquer maneira, também tira um pouco da dignidade, ter muita gente à volta, depois já nem se sabe, às vezes já há quase mais pessoas da Força de Segurança do que entidades, mas é o mundo que nós temos e nós temos que ler esses sinais e adaptarmos. Este ano foi um ano em que o protocolo de Estado português esteve particularmente ativo. Por um lado, porque tinha, digamos, tudo aquilo que tem que fazer num ano normal. Mas, para além disso, teve a presidência portuguesa com bastantes eventos aqui em Portugal, grandes, como a Cimeira do Porto, a Cimeira Social, encontros em Coimbra, numa série de sítios, em Lisboa, inclusivamente. Mas houve também as exéquias fúnebres do presidente Jorge Sampaio, a que, obviamente, o protocolo teve que estar envolvido e a acompanhar e a preparar. Como é que foi este ano? Foi um ano intenso. De facto, nós colaborámos muito com a estrutura de missão para a presidência portuguesa, a EMOC, em alguns eventos. Independentemente, o facto de haver uma presidência portuguesa também implicou, mesmo sem ser eventos da União Europeia, houve muitas visitas a Portugal, de países não União Europeia, que quiseram, enfim, falar com a presidência e testar a nossa abordagem relativamente a muitos assuntos. Portanto, houve muitas visitas fora mesmo da União Europeia, que obviamente o protocolo assegurou, e tivemos também as execuções do presidente Sampaio, tudo isto num cenário de Covid, que também é um desafio, foi um desafio e constituirá para todos nós, e também para o protocolo, como é óbvio, um desafio adicional. Uma coisa que eu gostava de focar é o seguinte: normalmente a imprensa internacional e a imprensa portuguesa, quando há visitas de Estado, costumam dizer, se um chefe de Estado faz algo diferente, quer isto dizer, se vai andar e de repente vê pessoas e cumprimenta, que essa pessoa rompeu o protocolo. Eu, pessoalmente, considero que o protocolo são regras de bom senso, e se um chefe de Estado, um Presidente da República, um Primeiro-Ministro, vê um ajuntamento de pessoas ou de pessoas que lhe querem falar e sai, é perfeitamente normal e não há nenhuma quebra do protocolo. Diga-me o que é que pensa sobre isto, Clara. Estamos a falar do nosso Presidente da República. Sim. Como é óbvio. Enfim, em rigor, não há nenhuma regra escrita, né, que diga que um Presidente da República, quando inicia um percurso, não possa interagir ou falar. Enfim, em personalidades mais distantes, isso é fácil. Nós dizemos ao chefe de Estado em questão, este é o seu caminho e é isso que tem que fazer. E a maior parte das pessoas fará isso. O facto de interromper... Mas o chefe de Estado para. O chefe de Estado, a rainha da Inglaterra, quem quer que seja.
o primeiro-ministro. Não é, eu não considero uma quebra de protocolo. O que Faz parte interessa é das o funções resultado. dele. Faz parte Claro. das funções dele. Claro. O que interessa é o resultado. E se desse ato resulta uma maior proximidade, no estrangeiro nós vemos muitas vezes o nosso presidente agir às pessoas. Isso tem efeitos, e são efeitos muito positivos da imagem que o presidente dá dele próprio e do país que ele representa. E obviamente, pode ser para o protocolo mais complicado, porque atrasa. Normalmente, para o protocolo é uma questão de atraso do programa, porque se há muitas interrupções e paragens, nós não podemos chegar ao minuto 12.4 ou 12.5 como está previsto no programa. Para a segurança é um desafio muito maior. Mas, enfim, tudo se faz e eu penso que os resultados são superiores aos custos. Eu estive envolvido em várias preparações de visitas internacionais, tanto nas embaixadas, e isso não como membro do protocolo, nem como chefe de protocolo, porque nunca fui, mas eu notei que, por vezes, havia uma série de pedidos mais ou menos difíceis de obter ou de dar a resposta, e nós tínhamos que fazer a gestão disso também. Isso acontece convosco no protocolo de Estado? Acontece. Na preparação do programa, há muitas entidades que sugerem acrescentar um ponto ou outro. E eram pontos de interesse, mas os dias têm 24 horas e os dias úteis têm 12 no máximo. E, portanto, muitas vezes há muitos pedidos de visitas e que temos que avaliar e muitas vezes não são, enfim, contemplados por uma questão de tempo. Também há muitos, quando há jantares ou banquetes, também há muitos, obviamente, pedidos de pessoas, é o mesmo que se passa nas embaixadas, que gostariam de estar presentes. Obviamente é uma decisão que não é do protocolo de Estado, que é avaliada pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro. Nós só gerimos, não propomos, mas não decidimos, mas faz parte da vida, não é complicado. Com boa vontade consegue-se acomodar a muitos dos pedidos, quando fazem sentido, como é óbvio. Há pedidos insólitos e disparatados, há pedidos que fazem sentido, nós tentamos acomodá-los em termos de visitas, de encontros, são muito importantes, quando nós próprios também percebemos que pode ser importante para a visita, para os resultados da visita, nós propomos imediatamente, temos essa sensibilidade e esse poder discricionário de propor, dizer, aqui pensamos, há esta possibilidade, há coisas que nem se podem colocar, não é? No livro do embaixador Bouza Serrano, que já citou, a certa altura ele escreve que há uns anos, nessa altura estava em Lisboa, que a convidou para subchefe do protocolo, para número 2, um cargo que exerceu anteriormente, e que lhe respondeu, nem pense nisso, eu não sei nada de protocolo. Então, explique-me lá como é que se aprende a estar no protocolo, como é que se aprende depois, mais tarde, a ser chefe do protocolo. É verdade, eu disse isso ao embaixador Bouza Serrano, eu disse-lhe, não há desculpa, se é uma pessoa que sabe que eu não sei nada, és tu, a quem anda a perguntar coisas há mais de 10 anos. E ele disse-me que mesmo assim insistia no convite, disse que uma das razões que ele apontou era que eu tinha uma excelente forma física, tinha muita resistência física, que é fundamental, sentido prático, alguma capacidade de relacionamento com as pessoas. Aprende-se com a prática, a prática é fundamental e com muita vontade de aprender e perguntar tudo a quem sabe, a toda a hora, e quando se tem uma dúvida, perguntar também. Cada vez tenho menos, mas ainda tenho muitas, e pergunto sempre aos chefes de protocolo que me antecederam, ao Zé Bouza, claro, e também ao embaixador Curso Real e ao António Almeida Lima, mas no fundo a prática e boa memória, claro. A memória também é fundamental, eu também tenho boa memória. A questão do precedente. Exatamente, eu tenho muito boa memória e recordo, e isso ajuda muito, porque depois de haver um precedente, eu raramente me esqueço de qual foi a experiência anterior, e isso, de certa forma, o protocolo são regras, e as regras repetem-se, podem-se adaptar com os desafios que nós temos. Hoje em dia temos muitos desafios. O protocolo não é estanque, tem que estar sempre atento aos sinais que recebe, da sociedade civil, das entidades. Da sociedade civil. Nós agora notamos um desafio de protocolo ultimamente, nós temos constatado, em termos de alimentares, hoje em dia os hábitos alimentares das pessoas mudaram. As pessoas comem menos carne.
ou não querem carne, sobretudo ao jantar, ou devolvem, mandam para trás a maior parte da carne. Temos que ler esses sinais. As pessoas preferem peixe, as pessoas comem menos doces. Hoje em dia as restrições alimentares são, enfim, rainhas. Antigamente, eu lembro-me, as pessoas não opinavam, não pediam. Eu não posso ver isto, não posso ver aquilo. Comiam menos, ou nem sabiam que era alérgico. Hoje em dia, num jantar, num banquete, nós temos 10% quase de pessoas que nos dizem eu vou, mas não posso comer isto, não posso fazer aquilo. E é um trabalho adicionado, nós temos que, nessas pessoas, saber que tem-se a sentar naquele lugar, naquela mesa, este embaixador, aquela embaixadora diz, não pode comer glúten, tem que ter um prato especial, não pode... São desafios que temos que ler e nesse aspecto temos que estar sempre preparados, ler os sinais, lembrarmos dos antecedentes, mas também não nos atermos só às regras sem as adaptar aos desafios que vão surgindo, sejam eles quais forem. Clara, que balanço faz então destes 4 anos à frente do Protocolo de Estado? Foram intensos e muito enriquecedores, em termos profissionais e humanos. E foi Conhecem-se muitas pessoas. Conhecem-se muitas pessoas. Foi um privilégio, é sempre um privilégio. Os funcionários do protocolo, de facto, beneficiam desse privilégio. Tem muitas outras questões que não são tão simpáticas. A culpa é sempre do protocolo, mesmo que o imprevisto seja totalmente impossível de antecipar ou de resolver na altura. Mas é um privilégio poder interagir e ver como, a nível de chefe de Estado, de primeiro-ministro, nós desempenhamos o nosso papel no mundo. Não, aquilo que acabou de referir faz sentido. Aquela história da culpa é toda do protocolo. Na maneira em que, durante várias visitas em que eu estive associado também, em que fiz parte da organização dessas visitas, por parte das delegações, quando qualquer coisa não estava como eles queriam, a culpa era, evidentemente, sempre do protocolo. Eu assumo. Em rigor, terá sempre de ser do protocolo. Aqui a culpa não morre solteira, é do protocolo. É o último responsável. Claro. E não podemos imputar culpas a um catering, a um transporte de carros, a um atraso. Não podemos. A um quarto de hotel. Que não está em condições. Okay. Embaixadora Clara Nunes dos Santos, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.